pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AdminCast. Esse é o nosso espaço para falar sobre administração, carreira e o mundo corporativo. Eu sou o Thiago. E eu sou a Grazi e estamos muito felizes em ter vocês mais uma vez aqui no nosso episódio, não é, Thiago? Sim. E antes de começar o vídeo, né, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho também, se possível, porque isso ajuda bastante o nosso engajamento e ajuda a ter mais pessoas, mais visualizações. E hoje a gente vai começar com alguém que tem uma trajetória incrível no mundo da gestão, da educação e dos negócios. Uma profissional que reúne conhecimento técnico, sensibilidade humana e experiência prática na formação de líderes. Ela é graduada em gestão empresarial, possui pós-graduação em gestão de pessoas e liderança, além de especializações em gestão de departamento pessoal, MBA em gestão empresarial, informação, oratória avançada e até um pré-MBA em inteligência artificial para negócios. Atualmente, ela atua como instrutora de cursos técnicos e profissionalizantes no eixo de gestão e negócios pelo Senac, aqui em Santa Inês. E até em maio de 2025, foi analista de RH pleno no Grupo Mateus, com foco em educação corporativa e desenvolvimento de lideranças. Além disso, ela também tem uma trajetória sólida, passando por áreas administrativas, financeiras, empresariais e lideranças de equipe, sempre com o propósito de contribuir para o conhecimento organizacional. Com a gente aqui hoje no AdminCast, é uma honra receber a Carussa Guimarães. Seja muito bem-vinda, Carussa. Obrigada por ter aceitado o convite nesse projeto inicial que nós estamos fazendo para a nossa turma, né, e também para as outras turmas de administração. A gente fica feliz por você ter topado estar aqui junto com a gente. Espero que você fique à vontade também, que a gente tem uma conversa muito boa. A honra é minha, eu agradeço imensamente pelo convite da turma e antes de qualquer coisa quero parabenizá-los por essa iniciativa, por estarem buscando tanto adquirir conhecimento quanto levar conhecimento também para o público na área de gestão e todas as áreas que a administração abrange. Parabéns. Caruso, o nosso tema de hoje principal é a gestão de pessoas no século XXI. Então, a gente quer entender como a forma de liderar o mundo mudou. No caso, tirando mais a parte do modelo tradicional e voltando mais agora essa parte que, como a gente falou no vídeo anterior, a parte da tecnologia também, a gente quer saber como isso se alinha agora no século XXI. Exato. E durante o episódio também, nós vamos conversar sobre como a inteligência artificial, que é um assunto muito em alta hoje em dia, né, vem se tornando uma aliada estratégica na gestão de pessoas. E sobre o papel também das diferentes gerações nesse novo cenário. E a ideia é entender sobre o que houve no passado, para agora o que está alinhando no presente, e olhar para o futuro. Carussa, para a gente começar o nosso bate-papo, como era, na sua visão, o modelo de gestão de pessoas de alguns anos atrás? Por exemplo, aquele modelo que era conhecido por ser mais rígido, mais hierárquico, focado apenas em comando e controle, por exemplo. Exato. De fato, a gente passou por esse período onde nós não tínhamos tanto alguns auxílios, né, que a gente tem hoje com a era da tecnologia. Então, os profissionais, eles eram muito focados em seguir essas regras, seguir de fato esse comando. A liderança ainda era mais engessada, mais burocrática, e ao longo dos anos a gente foi ganhando aí no mercado de trabalho as novas gerações, que foi mesclando, eh, alguns surgimentos de novos modelos de gestão também, algumas áreas profissionais que foram também se lançando, então a gente percebe essa flexibilização, né, e esse avanço aí no modelo de gestão, não deixando de seguir as regras, não deixando de seguir uma hierarquia. A gente sai pronto, em resumo, acredito que a gente saiu muito da hierarquia vertical para a hierarquia horizontal, inclusive com as novas propostas de negócio, com o surgimento das startups, das redes sociais, onde a gente teve um novo público, uma chegada de um novo público, assim como uma chegada também de um perfil de um novo colaborador. Entendi. E o que mudou para chegarmos nesse conceito, onde a senhora até mesmo falou que é mais empático, onde Mais humano. é mais inspirador.
Bom, eu vejo que a liderança ela faz toda a diferença. Sim. E com essa nova pegada, com essa nova onda também da tecnologia, das redes sociais e desse novo perfil do colaborador, o perfil da liderança, ele também precisou se adaptar. Então a gente saiu dessa liderança mais robótica, dessa liderança que era mais vista como chefe e não líder. Então foram chegando novos conceitos e a gente percebe que o modelo de gestão, o modelo de liderança, ele gera muito impacto. Porque hoje no mercado de trabalho atual, a gente espera, e eu acredito que todas as gerações que estão juntas aí, esperam trabalhar dentro de um modelo de liderança inspirador, Sim. dentro de um modelo de liderança que não imponha medo, mas sim respeito, que seja exemplo, que seja um reflexo, e com isso eu acredito que esse novo formato ele vem, né, se refazendo e se adaptando cada vez mais. Você acha que as empresas, elas estão realmente preparadas para adotar esse tipo de estilo de gestão, ou ainda há uma resistência, assim, por parte dos líderes? Bom, Tiago, eu vejo que as empresas estão sim buscando essa reformulação, essa reengenharia. Acredito que em muitos segmentos a gente já vê esse novo formato, né? A implementação de um RH mais estratégico, de uma gestão de pessoas mais estratégicas, né? Como eu falei no início, deixando de ser apenas um setor administrativo e passando a ser um pilar estratégico. E muitas empresas estão entendendo isso, né, voltando os olhares para o capital humano, voltando os olhares para a gestão de pessoas, deixando de ver, apenas como uma despesa, mas sim como um investimento, até para focar na retenção de talentos. E eu acredito que as empresas sim, estão buscando essa reformulação, apostando muito em programas de treinamento, em trilhas de treinamento, na cultura do feedback, porque eu sou apaixonada pela cultura do feedback, transforma É, vidas, verdade. faz toda a diferença, né. E eu acredito que as empresas que ainda não buscaram, ainda não entenderam essa necessidade, elas podem perder espaço, elas podem perder pessoas importantes, talentos, então eu acredito que já é a hora de dar essa virada. Exato. E o seu ponto da sua fala é até importante, porque muitas empresas ainda têm essa visão, assim, um pouco arcaica em Distorcida. relação ao RH, que não é um setor que é necessário, que é um custo muito alto, que é um investimento desnecessário. E a gente vem vendo o RH realmente se transformando, até na sua fala, a senhora traz esses pontos, e também trabalhando na área. O RH, ele é importante e não é mais um fator administrativo, é um fator estratégico, realmente de gerir pessoas, entender o lado humano das empresas, que é realmente algo que leva em consideração a gestão de pessoas na empresa. E adentrando mais nessa liderança humanizada, na prática, o que caracteriza esse tipo de liderança e como ela impacta no clima organizacional? Perfeita, Grazi, a sua pergunta. Eu acredito que uma das características mais fortes desse novo perfil de liderança é a escuta ativa, é você entender que o colaborador, que na verdade todos nós, né, somos movidos a emoções, a Sim. sentimentos, né? Nós não somos apenas uma peça de tabuleiro. Então, esse novo gestor, com esse novo olhar, quando ele entende, quando ele tem essa percepção, fazer reuniões mais frequentes, aplicar uma cultura de feedback, dar oportunidade para o colaborador se expressar, dar oportunidade para o colaborador também ser criativo, também opinar, sem aquele medo de ser punido, onde ele dá quando ele consegue gerar essa conexão, ele mutuamente ele vai gerar um respeito e um elo de confiança. Então isso faz com que o clima organizacional ele melhore, porque a gente vai perceber que os colaboradores vão se sentir mais à vontade e um fator também que eu acho, importantíssimo falar, é o senso de pertencimento. Vocês concordam que quando vocês estão em um ambiente propício, em um ambiente acolhedor, não romantizando
os recursos humanos e a gestão de pessoas, não é isso, mas trabalhando de forma justa e transparente. Vocês concordam que esse ambiente, ele faz com que o trabalhador, o colaborador, ele tenha esse senso de pertencimento e, consequentemente, os seus resultados Melhor. serão melhores, né, a produtividade aumenta, a retenção, vai fazer sentido para ele continuar. E o ambiente, ele sai de um ambiente hostil para um ambiente mais acolhedor, um ambiente que o colaborador realmente se sinta à vontade de trabalhar. Porque hoje é muito pontuado em relação à síndrome de burnout, né? Que está Sim. muito em alta aí hoje no século XXI em relação a essa doença mesmo que acaba sendo gerido em alguns trabalhos que tem cargas horárias abusivas, enfim. Então, quando sai desse ambiente hostil para essa liderança mais humanizada que a senhora apontou, realmente o colaborador se sente mais à vontade e o clima organizacional tende a A melhorar. melhorar. A produção do colaborador também melhora bastante, porque tem a questão do diálogo entre o É, supervisor, sim, entre os colaboradores que estão no topo da hierarquia. Porque, assim, o colaborador, se ele não tem uma conversa adequada com o chefe ou com as pessoas de porte maiores que estão na empresa, ele não vai se sentir acolhido, sim. não só por a empresa em si, mas pelos chefes que estão lá para incentivar ele, porque tudo gira em torno do incentivo, né? Sim. Agora, pegando um link da fala da Grazi, Caruça tem um ponto que eu particularmente acho essencial quando se fala de gestão de pessoas, que é a diferença entre chefe e líder. Porque muita gente ainda confunde esses dois Aham. papéis, assim, acha que é a mesma coisa, mas não. Então, assim, a verdade é que muitas empresas ainda têm chefes e não líderes. Na sua visão, o que realmente diferencia um líder e um chefe? E quais os impactos que isso traz no clima organizacional e onde ativar a motivação das pessoas que estão ali naquele ambiente organizacional? Olha, a gente ainda encontra alguns chefes à Sim. frente à frente de alguma equipe. Eh, Esse perfil, ele ainda traz as raízes, ainda traz aquelas evidências daquele modelo de gestão mais tradicional, mais burocrático, mais engessado, né, com aquela liderança vertical, onde a última palavra é a do chefe, onde é o oposto do que eu falei anteriormente, onde não gera esse ambiente acolhedor. E o líder é totalmente o oposto, né, o líder é aquele que incentiva, é aquele que acredita, que apoia, que inspira, e que estimula também. Eu costumo dizer que nós não temos a capacidade de motivar as pessoas. Eu acredito que a motivação ela é muito particular, ela é muito intrínseca, né, mas nós temos a capacidade de estimular, de inspirar. Sim. E esse é o papel do líder, de acreditar nas pessoas, de oportunizar as pessoas. Muitas vezes é um talento que está escondido, talvez o próprio talento não saiba da sua real capacidade, e esse líder ele tem, esse feeling, né, de identificar esses perfis e de gerar essa oportunidade. E dá para dizer que essa transição de chefe para líder é um dos maiores desafios da gestão hoje em dia? Muito, muito complicado, é um grande desafio. Não é impossível, mas é necessário quebrar muitas barreiras, quebrar muitas crenças. Geralmente esse perfil é um perfil que traz uma bagagem, uma experiência, né, então essa experiência para ele é muito válida. Então até que ele quebre esses conceitos, para que ele viva esse novo, requer muita força de vontade, treinamento, novas adaptações, mas eu acredito, né, eu como uma profissional da área de recursos humanos, eu acredito na transformação das pessoas. Não é tarefa fácil, né, mas eu não vejo como impossível. E hoje, assim, já que a gente está falando do século XXI, a gente vê muito em alta também nos últimos tempos sobre a NR1. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que funciona, o que é essa norma, né, regulamentadora e o que se trata em relação dentro da organização. No início da fala, eu trouxe que o setor de recursos humanos era apenas um setor. E hoje ele se transformou em um pilar estratégico e necessário, onde os olhos das organizações estão voltadas, de fato, para esse pilar.
Por quê? Exatamente com o surgimento aí de muitas doenças, emocionais, alguns novos comportamentos, onde, de acordo com algumas áreas que geram mais impacto, muitos dos colaboradores estão aí adquirindo doenças emocionais, né, a síndrome de burnout, depressão, ansiedade, com o excesso de trabalho, assédio moral, tarefas não bem distribuídas, Desvio de função. desvio de função, uma série de situações, né. E com isso, as pessoas estão se ausentando das empresas, né, É. aumentando o índice de absenteísmo, o índice de afastamento para o INSS. Então, a NR1, na verdade, ela não surgiu agora, né, é a norma regulamentadora dentre as demais. Então ela foi reformulada, colocando, estipulando aí, como risco ocupacional, a questão emocional, né, como os riscos psicossociais. Então, nesse período agora de 2025, de maio de 2025 a maio de 2026, as empresas estão mapeando esses casos, né, no intuito de mitigar esses casos e de gerar um plano de ação, onde esse plano de ação lá em 2026, quando começar, que a gente espera que inicie as as fiscalizações, as empresas já estejam preparadas com esses casos identificados, onde elas irão apresentar já as melhorias. O intuito é esse, nesse momento, que as empresas mapeiem, diminuam esse impacto que você falou, né, e possam estar em conformidade com o que a NR1 vai cobrar. Agora, falando mais sobre a inteligência artificial, né? Vamos colocar em um contexto aqui. Como a senhora enxerga a IA nessa gestão de pessoas, né, no caso, e como ela vem para ajudar o gestor agora nessa nova era? Porque tudo gira em torno da IA, né, Sim. gente? Tudo. Inclusive, ela veio para ajudar a gente a fazer Sim. muita coisa. É verdade, Grazi, é uma realidade que a gente não pode fugir dela. É. Eu acredito que no início gerou aquele receio, aquele medo, mas hoje nós temos que vê-la realmente como uma aliada. E dentro da gestão de pessoas, a inteligência artificial, ela vem para liberar, de certa forma, o colaborador para outras demandas. Então, eu vejo que a IA ela faz esse papel, digamos assim, repetitivo, demorado, que tomava muito tempo, né, do profissional, do colaborador. Então, quando ela otimiza esse tempo e os processos, gera resultados muito mais rápidos e facilita a tomada de decisão, do setor, da gerência, da gestão como um todo. E eu vejo que nós não temos que ter medo, até porque quando a gente, por exemplo, faz uma triagem de currículo através de uma automação, ela vai processar ali dados, uma quantidade de dados muito superior ao que a gente conseguiria fazer. Então isso vai nos dar um tempo maior para que a gente tenha outras demandas mais estratégicas, Sim. né, que agregue valor ao processo. Que quando a gente fala de triagem de currículos, né, que são, as chamadas ATSs, onde, por exemplo, o candidato ele cadastra o seu currículo em uma plataforma como a Solids, Ah, hoje tá em alta essa Solid. como a Gup. Então a gente tem uma gama de currículos, e se a gente fosse fazer isso manualmente, demandaria muito mais tempo. E tem um fator importante que a IA, ela favorece, porque, elimina alguns vieses invisíveis. Como, por exemplo, a IA ela não vai fazer uma triagem, focada na aparência física, ela não vai fazer uma triagem, eh, se é homem ou se é mulher, da cor da pele, por exemplo. Então, o que que ela vai atender? Aos requisitos da vaga, as habilidades para atender aquela vaga. Então, é uma grande vantagem. Também eu vejo como um fator importantíssimo quando ela é usada também para a criação de trilhas de treinamento e desenvolvimento, onde ela vai personalizar, né, vai voltar, aquela trilha para aquela necessidade, para aquele colaborador.
E quais seriam os principais, assim, cuidados para a gente equilibrar o uso da tecnologia com o olhar humano na tomada de decisão que você mesmo até pontuou? Sim, eh, eu sou adepta, né, ela veio para nos favorecer e muito. Só que a gente precisa manter esse equilíbrio, entender que é um recurso, vê-la de como um auxiliar, né, como um meu assistente, porém eu tenho que entender, até onde ela consegue ir. Eu não posso deixar a automação, as IAs, tomarem decisões por mim, né, eu como profissional em qualquer área que seja, eu preciso, aproveitar o que ela vai me trazer de vantagens, né, vê-la como um assistente, e uma cocriação. Então eu preciso manter esse equilíbrio, fazer ali uma distinção e tomar decisões voltadas, claro, pelo benefício que ela vai me trazer, mas pautada naquilo que eu acredito. Agora saindo um pouquinho, assim, da inteligência artificial e entrando nas gerações que nós temos hoje. Caroça, hoje a gente convive, assim, com várias gerações no momento, né, de trabalho, desde a baby boomers até a geração Z. Sim. Então, assim, como líder, como gestor, ele pode lidar com essas diferenças e ainda assim manter o engajamento da equipe? Perfeita pergunta, Tiago. É um dos maiores desafios hoje para uma liderança, para uma gestão, é manter equilibrada esse convívio, porque ainda existe muito, ainda tem um confronto, né, é um dos grandes motivos de geração de conflitos. Então é um desafio muito grande para o gestor identificar esses focos, perceber, aquilo ou perceber as competências que cada geração consegue entregar, perceber também alguns pontos de melhoria, porque eu acredito que todas as gerações, Sim. elas têm a sua entrega, mas também têm os seus pontos de É. melhoria. E esse gestor, ele precisa estar muito presente para que ele possa ter, esse olhar, de observação, ele possa deixar um espaço para que todos sejam protagonistas, evidenciando os resultados, as competências, as experiências de quem já está há mais tempo no mercado e tem como contribuir, assim como os jovens que têm muita sede de aprendizado, que são mais elétricos, né. A geração Z tem isso. Exatamente, são mais criativos, né, nasceram dentro da tecnologia, a geração Y, ela pegou um pouco da parte Sim. analógica e viu também a internet, as redes sociais nascerem, então conseguem ter aí esse manejo, mas ainda assim há esse choque, né, principalmente com o posicionamento, principalmente com o ego, né, onde cada um quer priorizar as suas ideias, os seus resultados, e esse manejo a liderança precisa ter, porque todas as gerações têm como contribuir e têm como aprender umas com as outras. E essas diferenças geracionais influenciam o jeito de liderar? E eu acredito que sim. Inclusive, por coincidência, ultimamente conversando com alguns gestores, a gente ouve muito isso, né, na fala da gestão, que às vezes não sabe lidar, né, com a geração Z, às vezes não sabem lidar com quem já está há mais tempo e não quer ceder É. espaço. Então é um conflito, né, existe um conflito. Então eu acredito que dentro desse desafio é necessário encontrar forma, como eu falei anteriormente, de melhorar esse ambiente, fazendo com que todos possam ter um momento para se ouvir, né, haver essa troca de experiência e entender que eu posso ajudar você naquilo que você não sabe e vice-versa, né. Quem tem mais experiência pode também ter essa troca, né, e levar um pouco mais de cautela, né, de detalhes para quem vive ali, né, mais no agora. Então eu acredito muito que além de ser um desafio, mas que se houver, né, não só por parte da liderança também, mas, a gestão de pessoas pode contribuir bastante
nesse trabalho. E na sua opinião, os bons princípios da gestão de pessoas, eles continuam os mesmos independente da idade? No caso, independente das gerações? Eu vejo como uma forma de adaptação. A gestão de pessoas, né, as técnicas de gestão de pessoas, ela vem muito para trazer essa forma de gerar oportunidades, né, e de se adaptar. Eu acredito muito, como eu falei também, eh, na entrega de feedbacks. Se você não souber onde você está falhando ou onde você está acertando, você pode cometer excessos ou faltas, né, ou falhas. Então, a gestão de pessoas junto com, o desenvolvimento de pessoas vem muito a favorecer, porque é um manejo, que a gente consegue gerar, né, claro, com apoio, né, da organização, com a credibilidade que a gente precisa gerar com os gestores. Um ponto da sua fala que, desde o início, sua fala em relação a feedbacks, né? E realmente é algo assim que às vezes parece muito simples do gestor, do líder chegar no seu colaborador e dar um feedback. Mas não, tem que ter um feedback assim, ter um cuidado de não fugir um pouco, assim, falar algo demais com o colaborador, em vez de motivar o colaborador a ser desmotivado. Então, assim, quais técnicas ou quais habilidades, assim, o gestor, o líder, ele precisa ter essa praticidade para dar um feedback? Realmente, Thiago, não é nada fácil. Não existe uma receita de bolo, mas a gente tem algumas técnicas, Pronto. né, e é importante destacar que o feedback ele não pode estar relacionado só a algo negativo. Uhum. Infelizmente, esse nome feedback ainda soa como algo negativo. É, não dá um medozinho Ainda dá assim. medo, Inclusive, imagina em falar muitas empresas, quando falam em feedback, eu já fico, oh, meu Deus. imagina falar: "Grazi, eu quero falar com você mais tarde, né, eu tenho um feedback para você". Souber até pensar aí do que foi que eu fiz. Quando a gente precisa desmistificar isso, né, desconstruir isso e fazer com que o feedback ele seja rotineiro, seja constante, ele seja algo bom de ser ouvido. E construtivo. E construtivo, focar no feedback positivo, no feedback construtivo e não deixar, é claro, de entregar o feedback corretivo, né. Eu não gosto de falar em feedback negativo, porque o feedback negativo é aquele sem estrutura, é aquele que desmotiva, é aquele que não colabora. Então eu foco no feedback construtivo, onde eu vou apontar naquele momento o comportamento da pessoa. Eu não vou falar sobre a pessoa, e sim sobre o comportamento dela. Então isso gera muita confusão, né, em quem não conhece, em quem não tem essa prática. Alguns gestores podem não compreender, não saber por onde começar e acabar talvez, ingenuamente ou sem intenção de tratar aquele ponto, aquele comportamento que talvez foi isolado e acaba gerando esse entendimento contrário, né. Então existe sim algumas formas de você estruturar um feedback para que leve um entendimento para o outro, para que faça sentido para o outro. Até porque, até uma fala do professor Rogério no primeiro episódio, que hoje as empresas elas contratam o colaborador pelas habilidades, competências e demite pelo comportamento, pelo comportamental. Exatamente, porque muitos profissionais acreditam que, por terem uma competência técnica, eles estão isentos, né, de qualquer advertência, de qualquer fala ou da sua permanência, onde as competências comportamentais, elas são as maiores causas hoje, né, de desligamento. Então esse feedback, ele precisa ser estruturado, ele precisa ser elaborado, e não entregue em qualquer lugar, né, na presença de terceiros, Sim. e ele deve vir sempre na primeira pessoa. Eu vi que aconteceu isso, eu presenciei, eu notei, eu observei. Nunca a gente trazer uma terceira pessoa.
Ah, Grazi, o Thiago me contou que você chegou com 15 minutos de atraso, né? Então, não deixa de ser um feedback. E aí já gera um novo conflito. Então, uma dica, né, que eu deixo aí para os gestores, para quem tiver aí, né, com essa dificuldade de entregar um feedback, assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade e fale por você, né? Não coloque um terceiro, um quarto elemento. E seja transparente, não procure ali, né, artifícios, não prolongue, seja claro e transparente. E olhando mais à frente, o que a senhora acha que pode virar tendência na gestão de pessoas, ao decorrer desses anos que virão ainda, que estão por vir? Bom, eu acredito muito nesse novo modelo do colaborador, nesse novo modelo também da liderança da gestão, onde o talento ele está sendo evidenciado, onde a qualidade de vida ela está sendo mais Valorizar. valorizada, a gestão de tempo, as questões emocionais. Então, a gente sabe que nós estamos em uma era muito acelerada, onde a gente não tem mais como dar passos para trás, né? A gente não pode mais pensar em retroceder. Então, a tecnologia está aí, os impactos da tecnologia estão aí. Eu acredito que com essa nova pegada, né, esse novo comportamento, onde, por exemplo, a questão da saúde emocional, né, ela está sendo visada, isso vai gerar uma nova tendência, onde as empresas precisam ressignificar o seu formato, né, rever alguns pontos, fazer novas adaptações, e eu acredito muito na transformação cultural. Se não houver essa mudança cultural dentro das organizações, nada será feito. Então isso vem muito de cima para baixo. E para quem está estudando administração, nossos telespectadores, quais as competências serão indispensáveis para se destacar nesse novo cenário? Também, nos últimos dias, conversando com alguns gestores, pegando alguns feedbacks, muito a ser falado na proatividade. Eu acredito que nunca vai deixar de ser tendência, né? Uma das principais competências é você ser proativo. Você sabe, você recebe algumas orientações, algumas demandas, mas não espere somente você ser delegado, né? Tome a iniciativa, seja criativo, se claro, se você tiver espaço, beleza, mas se não tiver, busque esse espaço. Cuidado para não ser invasivo, né? Mas ser proativo é demonstrar interesse, é demonstrar preocupação, é querer sempre estar em movimento. Outra competência também que eu acredito são as competências tecnológicas também, que a gente precisa. Já foi o momento de você ter só um pacote Office, Sim, né, hoje. informática básica. Você precisa se adaptar ao que o mercado está exigindo, principalmente, em setores estratégicos, né, trabalhando com dados, com planilhas eletrônicas, com interfaces, enfim, uma série de novas demandas. Também não podemos esquecer do espírito colaborativo, do empreendedorismo, onde você tem que estar trazendo sempre novas ideias, né, com a criatividade. Então acredito que são competências indispensáveis. Então, agora chegou a hora do nosso quadro fixo, o Ping Pong ADM, que é basicamente onde a gente vai fazer perguntas rápidas. A gente vai fazer perguntas e a senhora vai responder de forma rápida. No caso, só com uma frase. Inclusive, a senhora foi a primeira A a estrear. ping-pong. Que bacana. A gente pode começar? Podemos. Pronto, vamos lá. Gestão de pessoas em uma palavra. Necessária. Administração em uma palavra. Paixão. Uma habilidade que todo gestor deveria desenvolver. Empatia. O maior desafio de liderar pessoas hoje é Comportamental. uma tendência que vai transformar o RH nos próximos anos. A gestão de pessoas de forma estratégica. O segredo para motivar uma equipe em uma palavra. Acreditar nas pessoas e no potencial de cada uma delas. Um livro que marcou a sua trajetória profissional. O monge executivo. Café ou chá para encarar o dia. Muito café. Não pode faltar.
Liderar é mais emoção ou razão? Nós temos que encontrar um meio termo, mas puxa um pouquinho mais para a emoção. Porém, a gente sabe que existem momentos que precisam de pés no chão, precisam de uma conformidade. E para fechar o nosso ping-pong ADM, se gestão de pessoas fosse um meme, qual seria? Ah, socorro Deus! Amei, A amei. gente vive esse meme todos os dias. Socorro Deus! Pronto, e agora chegou a hora de uma segunda dinâmica que nós fizemos também no primeiro episódio, né, aqui no Admicast. No episódio anterior, a gente teve o quadro Marketing na Prática. E hoje é a vez de colocar em ação o tema da vez, que é gestão de pessoas na prática. Funciona da seguinte forma: a gente vai apresentar um desafio para a senhora do dia a dia, como gestor, e a senhora vai responder rapidinho como a senhora resolveria essa situação. Usando a gestão de pessoas para resolver esse problema, entendeu? Isso. Entendi, vamos lá. Uma equipe ela está em um conflito interno. Então, o clima ele ficou pesado ali com a equipe, né? As pessoas estão com um clima pesado. E como a gestão de pessoas entra para resolver esse conflito interno que está tendo entre eles? É imprescindível que todos sejam ouvidos, né, independente se são 2 pessoas, 3, mas é necessário que a gestão, que o setor, ele ouça todos os envolvidos para entender, né, o cenário como um todo. Agora a empresa ela vai implementar um novo sistema e a equipe ela está um pouco resistente a esse sistema, principalmente resistente à mudança, né, já que estava Uhum. acostumada com o sistema anterior. Sim. Qual estratégia você usaria para engajar o time? Bom, eu preciso evidenciar para essas pessoas que estão com mais resistência, o impacto positivo que esse novo sistema vai trazer. E, consequentemente, também oferecer um treinamento, porque pode ser uma resistência de não saber utilizar, de não saber usar essa nova ferramenta, né? Um exemplo. Então, eu acredito que apontar as melhorias e entregar um treinamento. Uma nova geração, uma geração mais nova, ela entrou na equipe e começa a chocar os colegas. Então, os colegas mais antigos, no caso. Sim. Então, como a senhora usaria isso para equilibrar a equipe entre a geração nova e a geração que está ali mais antiga? Impactou quem já estava. Isso. Eu precisaria entender se é um foco isolado para conversar diretamente com essas pessoas ou fazer uma mobilização como um todo, para demonstrar que a empresa ela está apostando em novos colaboradores, é necessário que a gente tenha essa mão de obra mais jovem que veio para agregar, que veio para somar. Então, acredito que muito de agir, né, de imediato e onde tem aquele foco, né, seja de maneira individual ou no coletivo. Então foi isso, Caruce. Essa foi uma conversa incrível. Muito obrigada, senhora, por ter aceitado esse convite, né? Que contribuiu bastante para o nosso conhecimento pessoal. Espero também que vocês tenham entendido, os telespectadores. Com certeza, eu trago esse link da fala da Grazi. Fica claro também que a tecnologia, com a sua fala, ela muda, as gerações mudam, mas a essência da liderança, bem pontuada pela senhora, continua o mesmo, que é cuidar das pessoas. Antes da gente encerrar, a gente queria pedir para a senhora deixar uma mensagem assim para quem está concluindo o curso de administração e pensa seguir na área de gestão. Eu, particularmente, quero seguir. É a área dele. Então, assim, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que querem seguir essa área de gestão de pessoas, como eu também. Bom, eu sou meio suspeita para falar, porque a gestão de pessoas me acolheu, me escolheu, né, não foi uma escolha minha, mas ela me escolheu e eu me apaixonei. Eu não consigo, por mais que eu esteja talvez em outra área, mas eu não consigo deixar de falar sobre as pessoas, deixar de agir como uma profissional da área. E o mais que eu puder me aperfeiçoar, me qualificar, eu vou continuar fazendo. Então, eu acredito muito para vocês que estão aí em formação, em conclusão, que desejam, que estejam em dúvida, vejam a gestão de pessoas como uma oportunidade de impactar vidas. De alguma forma, vocês podem ter certeza que vocês estarão impactando vidas, vocês estarão acreditando nas pessoas, oportunizando as pessoas, diminuindo muitas vezes aquele impacto, diminuindo muitas vezes aquilo que talvez possa parecer muito difícil ou impossível.
Então a gestão de pessoas ela é muito ampla, sou suspeita para falar do treinamento e desenvolvimento, que foi a área que eu mais atuei, onde eu mais atuei. Então eu vejo como um fator motivacional de grande impacto na vida das pessoas. E eu tenho certeza que isso vai servir de inspiração para muita gente, né, principalmente as pessoas que estão nos ouvindo agora. E para você que ouviu o episódio até aqui, continue acompanhando os nossos episódios, as nossas postagens, nosso Instagram do Admincast, os nossos episódios também aqui no YouTube. Siga o nosso perfil lá no Instagram, Admincast IFMA, e compartilhe com quem ama a administração tanto como a gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio e também pode comentar os próximos temas que Sim. virão, porque pode servir até de ajuda para a gente trazer para vocês. A sua participação ela é muito importante aqui no nosso canal, né? Onde vocês podem estar ajudando a enganjar, compartilhando com o seu coleguinha, o seu amigo de sala, todo mundo. Até com a família, com o cachorro, todo mundo. Vocês podem compartilhar. Certo. Então, assim, Caruso, a gente encerrou aqui nosso episódio. A gente agradece, eu e a Grazi representando a turma de ADM 24, por ter topado esse convite, ter colaborado com esse projeto que está apenas iniciando, que a gente pretende realmente levar mais à frente. A gente representando aqui a turma de ADM 24, a gente deixa o nosso agradecimento e fica feliz pela sua presença aqui. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite que vocês fizeram. Estou aí aberta a novos outros convites. Sempre que precisarem de mim, estou à disposição. Falar sobre gestão de pessoas é sempre uma forma de inspirar, uma forma da gente também ressignificar e valorizar aquilo que a gente acredita. Então, estou muito honrada de estar participando desse projeto. Parabenizo vocês, toda a turma. Continuem, tragam novas áreas, né, novas pautas. Irei acompanhá-los, irei assisti-los, podem ter certeza. Esse foi o nosso episódio do Admincast. Até o próximo episódio do Admincast, Tchau, tchau, tchau! pessoal!